Só que essa carta, ela é muito interessante, porque ela mostra de maneira implícita como o diabo trabalha. A primeira arma que o diabo usa é a pressão, o bombardeio, o ataque, para derrubar logo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o ataque dele logo é para destruir. Quando ele encontra uma resistência de fidelidade, aí ele muda a estratégia. Ele não vem mais com a pressão do ataque, ele vem com a sedução, com a conversa, com o diálogo, com um sorriso no rosto, com um prato de lentilha. E infelizmente a igreja de Pérgamo, ela levou uma rasteira do inimigo. Ela suportou a pressão, mas ela caiu na sedução. Então eu falo aqui para os irmãos Cifeti aqui essa noite. Você tem suportado a pressão do inimigo? Não se vanglorie disso. Rapaz, eu expulsei 4 demônios ontem. Ontem expulsei 12. Já estou catando os 5 para amanhã para não baixar a produtividade. Faça isso não. Não atice o inimigo das nossas almas. Não fique chamando ele para briga. Não fique dizendo que estou cheio do fogo, tu vinha para aqui e se queima. Rapaz, não faz isso. Fica quietinho. Fica clamando a misericórdia. Pede para Jesus te esconder. Porque quando a gente vence ele na resistência, ele chega sem a gente perceber. Com ciladas astutas. Uma amizade. Um relacionamento. Um convite. Uma oferta. Uma proposta. Tem muita gente que expulsou demônio em culto de libertação. Cantou o corinho de fogo, tocou o pandeiro do mistério. Mas caiu com uma conversa. Caiu com uma foto. Caiu com uma oferta. E o inimigo das nossas almas procurou trabalhar justamente assim com a igreja de Pérgamo. Veja o que Jesus vai falar no versículo 14. Primeiro, ele diz que conhece a igreja, onde ela habita, e que ela resiste à pressão do trono de Satanás. Mas no verso 14 ele diz: porém, tenho umas coisinhas contra ti. Na versão corrigida está poucas coisas. Eu não sei se alguém tem outra versão. Mas trocando de miúdos, Jesus está falando, eu tenho umas coisinhas. São poucas em quantidade, mas não são pequenas em importância. São coisas graves. E tem muita gente caindo nas coisinhas. Ah, mas isso é só um lazer. Ah, mas isso é só para eu oxigenar minha mente. Jesus é aquele que ainda diz para a igreja, eu tenho umas coisinhas contra ti. É sério o que Deus está falando aqui essa noite. Tem uma conversinha que tu está conversando que eu não gosto daquela conversinha. Tem um programazinho que tu está assistindo. Ah, mas é só na sexta-noite porque eu chego tão estressado do trabalho. Aquela coisinha que tu está assistindo. Às vezes, irmãos, a gente pensa que isso é fanatismo. Mas até uma roupa que a gente usa, com certos significados, com certas figuras, às vezes é uma coisinha. Porque se a gente assumiu a posição de ser nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, a gente tem que, para onde ir, expressar e refletir o padrão da glória de Deus. Tem uma coisinha contra ti, Pérgamo. Tu lutasse, machasse, cortasse o laço, soltasse até fogo pelo nariz, expulsando o demônio, mas caísse na doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão, que pastor João vai explicar até melhor quinta, que encaixou bem, né? Esse domingo com a quinta-feira. Balaão foi pago por o rei de Moabe, chamado Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Quer quanto? Toma aqui tanto. Amaldiçoa esse povo, porque esse povo é próspero, eu não suporto eles. E quando Balaão ia amaldiçoar, Deus tomava ele e ele abençoava. Aleluia. Aí ele tentava de novo, quando abria a boca, saía a bênção. Deus usava ele mesmo. Aí Balaque disse, está errado, varão, eu te paguei para abençoar. Aliás, eu te paguei para amaldiçoar. E tu está abençoando, isso é porque eu não consigo. É porque eu me esqueci que esse povo é o povo de Deus. E contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale feitiçaria, macumba não pega. Pode bater o tambor a noite toda, pode botar um despacho na porta, pode botar sacrifício com jujuba, com vinho, com pipoca, não pega, porque esse povo é um povo blindado, Balaque, não tem como.
Aí Balaque disse, mas eu lhe paguei. Eu quero que esse povo se dê mal. Eu lhe paguei, senão eu vou no Procon. Aí Balaão não queria perder a oferta. Aí disse, eu tenho uma ideia. Muito forte esse negócio de Balaão, da doutrina de Balaão, o ensino de Balaão. Ele disse, já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, para esse povo se perder, vamos fazer o seguinte. Esses homens aí são viris. Pense uns homens que gostam de mulher. A gente vai derrubar eles assim. Convida as sacerdotisas lá do teu templo e manda elas convidar eles para o culto. E o culto deles envolvia relações corporais. E dá para eles comer também o sacrifício que é entregue aos ídolos de vocês. Esse povo vai pecar de maneira tão séria que vai acender a ira de Deus. O Deus dele mesmo vai se irar com eles. Aí eles se resolvem entre eles. Foi o que aconteceu. Balaque mandou as mulheres, elas seduziram os filhos de Israel, se deitaram com elas, e aí, irmãos, a bagunça estava feita. E o povo pagou preço, porque desonrou a Deus. Então, quando Satanás não consegue lhe derrubar, na pressão, ele chega na sedução. Grave isso, irmão. Não bata no peito, nunca se ufane nesse vangloria. Eu sou crente há 120 anos e macho de um pé só. Não faça isso. Todo dia amanheça, Jesus me esconda na tua presença. Eu não sei o que me aguarda esse dia, o inimigo é sujo, me esconde, me lava, me purifica, me queima, me toma na tua mão, me agarra, Jesus, me leva escondido em ti, porque eu quero escapar. Que essa seja a sua oração, que essa seja a sua meta de vida. Uma sociedade cuja meta é aparecer, é ganhar mais like, mais views, mais compartilhamento. A igreja anda de marcha ré, ela está procurando se esconder, desaparecer, fugir, porque o Senhor disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ali, a palavra grega para resistir, é uma ação contínua. Porque tem uma coisa interessante. O diabo vem. Tem uns que ele manda o representante. E tem uns que ele vem pessoalmente. Mas ele vem. E ele fica ali, ó, apertando, mexendo, arrodeando, rosnando, catucando. Só que Deus é tão grandioso que ele sabe que a gente tem limite. Mas ele permite o inimigo vir atiçar a gente, catucar a gente, para provar ao inimigo que nós somos servos do Senhor, que nós servimos ao Senhor. Porque Satanás disse, esse tal de Jó, ele é crente e adorador, porque a carteira é cheia, a conta no exterior, casa de praia, os filhos crentes, a mulher crente, assim até eu adoro. Aí o Senhor disse, tu quer o quê? Eu disse, eu quero provar que ele não adora. Deus disse, pode tocar em tudo, só não toca nele, porque ele é meu. Pode tocar, que ele é meu adorador, ele é meu servo. Quando o diabo veio trazer relatório de Jó, Deus já estava dizendo, é meu servo, eu conheço ele. Deus permite o inimigo nos afrontar para provar ao inimigo que nós somos a igreja, que é um povo fiel a ele, independente das circunstâncias. Mas você, meu irmão, minha irmã, não vai ficar sendo atiçado por Satanás toda hora, não. O inimigo vai cansar de te tentar. Receba a certeza desta palavra. Você que está lutando contra as suas fraquezas, você que está lutando contra vício, você que está lutando contra desejo, contra as paixões desenfreadas, Deus, eu não vou conseguir, vai. Continua resistindo. Continua lutando, porque o inimigo vai cansar e vai fugir. Ele vai pegar a bagagem dele e vai bater em retirada, porque ele vai ver a força da minha vida na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então todos nós que estamos sofrendo lutas contra o diabo, pode ficar certo que vai passar, que ele cansa, mas a igreja não. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asa como águia, voarão até as alturas. É como a águia ela faz isso. Ela joga o filhote para ele aprender a voar, mas ele ainda está aprendendo. E quando parece que ele vai cair no chão, ela abre a asa, um voo bonito, resgata os filhotes e diz, você não vai morrer. Assim o Senhor faz conosco também. Quando a gente pensa que vai se estabanar no chão, o Senhor abre as asas poderosas e diz, não, eu te resgato, filho. Eu te seguro, entra na minha presença, fica perto de mim. Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer espiritualmente. A sua vida não vai se acabar, porque o Senhor tem misericórdia da sua vida, porque você é a igreja. Agora, para isso é necessário vigilância, é necessário diligência. O verso 14 diz que Balaão ensinava a lançar tropeço. E tropeço é coisa pequena, porque ninguém tropeça numa pedra de um dique de praia. Hein?
Tem como tropeçar naquilo? Não, porque de longe você está vendo. A gente tropeça no seixinho. É na pedrinha. Então eu estou provando aqui biblicamente, nessa noite, para a amada igreja e os que nos visitam, os que ainda não professam a fé, que o inimigo derruba a gente com coisinha pequenininha. Que você mesmo diz para o seu coleguinha, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai. Você diz, Deus me entende, vice. Ele me entende. Jesus é amor, não me julgue. Ele entende. Isso é meu pecadinho de estimação. Estou com ele há muitos anos. Oh, irmão, Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Qual é o recado dele para a igreja de Pérgamo? Verso 16. Arrepende-te. Isso aqui, essa palavra, é a mensagem do evangelho. Só que Jesus não está falando para incrédulos, está falando para a igreja. Se arrependa. Volte. Saia daí. Entre na minha presença, porque senão eu venho em breve. E vou batalhar com a espada da minha boca. Eu amo esse texto. Porque se você voltar ao verso 12, Jesus, a gente viu que ele se apresenta de uma maneira especial para cada igreja. Para Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É a mesma maneira que João vê ele no capítulo 1 e no versículo 16. João viu da boca de Cristo saindo uma espada aguda de 2 fios. E é interessante a escrita disso aqui no grego, porque ele bota 2 artigos definidos. Eu sou aquele que tem a espada, a aguda, a de 2 fios, como quem está lembrando. Eu não venho com canivete, nem com adaga, eu venho com a espada, aquela, aguda, de corte preciso, aquela que tem 2 fios. E geralmente como é que o mundo apresenta Cristo? Ele é amor, ele é misericórdia, não me julgue. Que é isso, irmão? Evangelho é amor, amor ao próximo, que é isso? Você hoje não pode falar de pecado, não pode chamar ninguém à responsabilidade. E não estou falando de lá de fora, não. Até os daqui de dentro. Nossa, como você é intolerante. Jesus é tolerante. Jesus é tolerante. Olha o discurso do anticristo já reinando dentro até da igreja. Você tem que me aceitar, irmão, como eu sou. E a gente gosta de cantar essas músicas, né? Que Jesus aceita a gente como a gente é. Do nosso jeitinho. Mas ele não está interessado em aceitar a gente como a gente é. Nós é que temos que aceitá-lo como ele é. E ele vai se apresentar como aquele que vem com espada. E ele diz, olha, eu vou travar batalha com quem está trazendo sedução para a minha igreja. Para quem está trazendo engano e tropeço para a minha igreja. Eu vou me apresentar com aquele que tem a espada aguda. E essa espada aguda faz todo sentido, porque a igreja convivia no Império Romano, e aqui em Pérgamo tinha procônsul, e o procônsul era aquele que decidia quem ia viver, quem ia morrer. Era quem dava a ordem e a espada passava a alguém. Jesus está dizendo, eu sou maior do que o procônsul, porque a minha espada é melhor que a dele. E a minha espada não é a espada que degola cabeças, que destroça corpos. A minha espada é a palavra do juízo. Vamos lá para João 12. E é um versículo que, se possível, você tiver esse costume de marcar na Bíblia, você marca aí, bota um marcador de texto, bota um marcador de livro, puxa uma fita, deixa esse versículo aí engatilhado. Porque quando você for falar do evangelho, a pessoa já vier, não me toque, irmão. Não me fira, me entenda. Jesus me ama. Jesus é amor. Jesus não julga ninguém. Jesus disse que não era para julgar ninguém. A pessoa nunca leu a Bíblia e fica citando o versículo. Aí você cita João 12. Eu queria ler com a igreja de maneira uníssona o versículo 47 e 48. É aquele que tem a espada aguda falando, viu? A maioria de nós tem a versão corrigida, a gente pode ler junto. João 12, verso 47 e verso 48. Todos juntos? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então Jesus, quando diz que não veio julgar, não é no sentido de que não haverá julgamento, mas é no sentido de que ele não veio trazer o julgamento, porque o julgamento já estava posto pela própria palavra que ele estava pregando, a espada aguda de 2 fios. Então, como é que a gente vence a sedução?
Botando corredor de sal para o povo passar? Como é que a gente vence o ensino de Balaão? As heresias, os modismos, os conchavos da cultura que quer entrar na igreja. Pegando um pedaço de madeira e tacando na cabeça do povo. Autoflagelação, mandando alguém chicotear até sangrar para pedir perdão a Jesus? Não. Como é que a gente vence os enganos dos nicolaítas, que era a doutrina de sedução, sinônima da de Balaão? É com o ensino da palavra. É a espada do Espírito. Ensinando, proclamando a palavra, gastando tempo com Bíblia. Você que maratona seriado do Netflix, da Amazon, da Globoplay. Você que assiste todo tipo de filme, todo tipo de série, todo tipo de música. Você que já sabe até as séries que vão lançar, quem vai ser o autor, qual vai ser o enredo, qual vai ser o salário dos atores. Passa 5 minutinhos pelo menos lendo a Bíblia. Lê-se a Bíblia hoje. Lê-se ontem, lá na tua casa. Aliás, cadê tua Bíblia? Sabe onde ela está? Tem andado com ela? Tem aberto ela? Tem lido ela? Tem amado ela? Tem crido nela? Tem praticado? Porque tem uns que já não anda. Tem uns que até traz, mas não abre. Tem uns que abre, mas não lê. Tem uns que lê, mas não medita. Tem uns até que medita, mas não crê. Tem uns até que crê, mas não pratica. Mas nós somos chamados para andar na palavra, ler a palavra, meditar a palavra, amar a palavra, viver na palavra, esperar na palavra, confiar na palavra, praticar a palavra, proclamar a palavra, ensinar a palavra. Ó Senhor, quanto o teu servo ama a tua lei. Se você, meu irmão, estiver envolvido com a espada aguda e dos fios, que é a palavra de Deus, todo engano, toda armadilha, toda arapuca, todo engano do inimigo que preparar contra a sua vida será desfeito. Não vai precisar bola de cristal, se arrepiar, perguntar o abano da asa do querubim. Não! Viva na palavra. Viva o evangelho do Senhor Jesus. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Viva a sua vida regida e regrada na palavra revelada do Senhor. Isso é suficiente para cada um de nós. Você tem seus amigos, tem os seus gurus, tem os seus mestres, tem os seus livros, tem os seus sites de consulta. Vou saber aqui a opinião de fulano. O que é que tu acha, Cicrano? Siga seu coração, eu sempre digo isso. Fulana, siga seu coração, seja feliz. O pior elemento para se seguir é o coração. E tem crente seguindo ele. Ai, pastor, eu vou fazer isso porque o meu coração está me inclinando a fazer isso. Enganoso e perverso é o coração do homem. Esse coraçãozinho seu, bonitinho, que você pinta de vermelho, ele é enganoso e ele é perverso. Mas quando a gente se une à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, não tem embaraço, não tem tropeço, não tem laço. Tem muita gente se embaraçando, muita gente se enlaçando, muita gente tropeçando dentro da igreja. Estou falando tudo de fora. E depois culpa o diabo. E se o diabo aparecer e falar assim, olha, dessa vez eu não tenho nada a ver com isso. Me tira dessa. Tu se embaraçasse sozinho. Tu mesmo fizeste o laço e caísse nele. Agora, quando você está na pureza, pode preparar o laço e pode preparar a armadilha. O Senhor nos livra dela. E quem prepara ela é quem cai. Porque há proteção de Deus para a igreja que vive a fidelidade da sua palavra. Amém, irmãos? A igreja de Pérgamo foi uma igreja convidada por Jesus a voltar ao compromisso com a palavra. Interessante uma coisa. A igreja de Éfeso levou a repreensão porque ela foi tão intolerante às seduções que ficou rude, que perdeu o amor. Já Pérgamo parece que amou tanto que ficou mais do que tolerante. Veja como é o problema dos extremos. Porque aqui na igreja de Pérgamo tinha aqueles que traziam o ensino contrário. E tinham aqueles que ficavam calados, eram os que se conformavam. Não, irmão, eu prefiro não me envolver. Não, cada um vai dar conta de si mesmo. Não, aquele é um ponto de vista da irmã, eu respeito. Não quero me tornar inimizade dela. Eu fui dar um conselho a ela esses dias, ela me ameaçou, então é melhor cada um ficar no seu. Então, com certeza, tinha aqueles crentes que viam o erro, mas diziam, não vou ficar aqui, é melhor não mexer, né, com ninguém, ficar bonzinho. No final do culto, tirar uma foto, dizer que é amigo, e vai dar tudo certo. Mas observe que nós somos responsáveis também por lutar, não é contra pessoas, mas contra ideias que vêm diretamente do inferno.
Deus em Cristo disse aqui que aborrecia, no verso 15, o ensino dos sedutores. E a palavra aborreço aqui, que Jesus está dizendo, é odeio. Essa sociedade pós-modernista, eu acho que não sabe que Jesus também já abriu a boca para dizer que odeia certas coisas. Esse Jesus que a sociedade hedonista e pós-moderna diz que é amor, que é misericórdia, de vez em quando ele abriu a boca para dizer que certas coisas ele odiava. Ele repulsava com total veemência, mas ele nunca falou de pessoas. Ele não odeia pessoas. Ele odiava quem aqui? O ensino dos nicolaítas. O Senhor ama todos os pecadores. O Senhor ama todos nós, sem acepção para a salvação. Mas certas práticas, certas posturas, certas posições, certos costumes, o Senhor odeia. E estamos falando isso, não é baseado na minha opinião, mas é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por isso que tem aí a rainha dos baixinhos, já pedindo que se reescreva a Bíblia. Enquanto é um pastor batista pedindo para reescrever, a gente até entende que é apostasia. Mas aquela criatura dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, se não se arrepender, a espada aguda de 2 fios vai ensinar a ela versículo por versículo. E a qualquer outro que não se arrepender. Mas a igreja não luta contra pessoas. A igreja luta contra o pecado. Amando os pecadores e anunciando o caminho da salvação. Mas para a igreja que está aqui, se tem alguém que congrega na igreja de Pérgamo aqui esta noite, Jesus está dizendo para você: vença a pressão do inimigo, mas vença também a sedução que está querendo lhe derrubar. Tem alguma coisinha que está querendo entrar no teu coração, na tua mente, na tua casa e tomar a prioridade e a primazia, mas com a graça de Deus e a autoridade do Espírito, Ele vai te ajudar a colocar isso para fora. A tua casa é santa, a tua vida é santa, e a igreja só é forte quando ela é santa. Ah, pastor, ninguém manda na minha casa, nem o Senhor. Há um que está no trono maior que o de Satanás. Porque em Apocalipse, 42 vezes a palavra trono aparece. 2 vezes para falar do trono de Satanás, 40 para falar do de Deus. É Deus dizendo quem está verdadeiramente sentado no trono. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele comanda a tua casa. Ele comanda a tua vida. Ele comanda a tua família. E Satanás está ciscando, pensando que domina, mas o sistema dele vai cair. É o que eu disse aqui domingo. O sistema de Satanás vai cair. E Jesus vai descer glorioso com a igreja, com a espada, e vai derrotar o anticristo, vai derrotar a besta, vai derrotar o falso profeta, vai derrotar os inimigos da igreja. E a igreja vai seguir vitoriosa, guardada no Senhor Jesus. A promessa final está aí no verso 17. Quem vencer vai comer do maná escondido. Lembra do maná que caiu do céu? E o povo de Deus se alimentou? Jesus disse que Ele é este maná. Ele é este pão. Comer do maná escondido significa ter acesso à sala do banquete e participar do contínuo banquete na presença de Jesus Cristo. Quem abre mão de comer as delícias da terra, de viver os prazeres da terra, vai sentar e vai comer da sala do banquete do Cordeiro. E não só isso, Ele vai nos dar uma pedrinha branca. Essa pedra naquela cultura era uma espécie de ingresso que lhe dava acesso aos festivais públicos. E também era a pedra que nos julgamentos declarava alguém absolvido e livre da culpa. É o que Jesus está fazendo por mim e por ti. Quem permanecer firme a Ele está sendo livre do pecado e da culpa e da condenação. E as portas se abrirão e o Senhor vai dizer: pode entrar, as tuas vestes estão limpas. Entra na minha presença e participa do meu banquete. E não só isso, também receberão um novo nome. E novo nome aqui fala do caráter de Cristo na vida da igreja. Aonde passar, alguém vai dizer: é servo do Senhor, tem o caráter de Cristo na vida. Tem gente, irmão, morrendo por causa de um prato de guisado. Tem gente perdendo a salvação por causa, trazendo assim numa figura de linguagem, de uma bola de sorvete.
espiritualmente falando. Mas a nós está guardado as delícias espirituais. Quem anda saciando a tua alma? Pergunta ao Senhor aqui esta noite. Tua alma tem se deliciado e se deleitado no Senhor? Ou estás fastioso e fastiosa, buscando preencher a tua dieta espiritual com jujuba e com cupcake? Mas quem vive comendo o amendoim castanha descobre na frente que tem efeito colateral. A tua dieta tem que ser equilibrada. Tem que ter o cereal, tem que ter o vegetal, tem que ter a proteína. E aqui está a dieta equilibrada. 66 ingredientes. Ele vai misturando, aleluia. Ele sabe a medida certa. Ele goteja sobre nós a sua doutrina, o seu ensino, a sua palavra. Quem tem saciado a tua alma? O inimigo está querendo mudar até o teu fastio. Mas tu estás vitaminado? Estás vitaminada? Os pratos do inferno não vão te seduzir, meu irmão, minha irmã. Porque a tua alma está saciada pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. É o que te traz aqui a este santuário. É o que te faz servir a Deus. É o que faz você dobrar o seu joelho e orar. É o que faz você abrir sua Bíblia e ler. E o inimigo quer tirar isso, mas foi até hoje, porque o Senhor está multiplicando o teu apetite espiritual. Crente fastioso que entrou aqui por estas portas, mero frequentador de culto, o Senhor está entrando hoje e está vitaminando a tua alma e dizendo: vem, se deleita nas minhas águas, come do meu pão, recebe o meu óleo, te delicia com as doçuras da minha presença. E vai caminhando, vai caminhando. A pressão e a sedução é grande, mas o inimigo vai cansar e vai bater em retirada, mas a noiva do Cordeiro vai continuar avançando até chegar a Canaã celestial. Se alguém quer entregar sua vida a Jesus nesta noite, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você anda fastiento, se você anda embaraçado com as coisas desta vida, se as seduções têm sufocado o teu coração, vamos ficar de pé, irmãos. Se tem alguém que precisa, este é o momento que a igreja reserva para orar pela sua vida. Se há alguém que não serve a Cristo ainda em nosso meio, se há alguém que se perdeu no caminho, o Senhor tem uma nova chance para você nesta noite, para você alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Que o pão da vida sacia a nossa alma aqui esta noite. Esse hino é lindo, dá para cantar ele com toda a igreja. Cristo levou sobre si, lembrando aquele que morreu por nós, que é dono da igreja. Igreja é isso, é servir a Cristo, é ser saciado por Ele. Não permita, irmão, que na sua casa entre outro tipo de comida que não seja a palavra. Receba esta ordem de Deus aqui esta noite. Forra a tua mesa com a tua família, para ser um altar de Deus, para receber o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. As nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos